A impressão que eu tenho é que parte da aflição que está aqui, da tensão que está aqui na nossa conversa, é que às vezes em Brasília algumas pessoas dentro de instituições muito importantes se afastam de certa forma, se isolam tanto da sociedade brasileira que param de perceber a percepção que a sociedade está tendo a respeito deles. A impressão que eu tenho é que, nesse momento, inclusive entre os ministros mais bem-intencionados do Supremo, e eu poderia citar por nome o ministro Fachin, que é o atual presidente, a ministra Carmen Lúcia, que eu acho que são nomes que, evidentemente, estão bem-intencionados e veem que há problemas que deveriam ser corrigidos. Eu acho que talvez até eles não estejam percebendo o que está começando a borbulhar na sociedade. E quando os políticos democratas, na sua maioria, escolhem se calar a respeito disso, ou então, até mesmo em alguns casos, se sentem na obrigação de defender, porque não vai que a extrema-direita ganha, vai que um ministro sofre um impeachment, vai que se reverte a condenação dos golpistas. Então, é melhor defender, que pensa na coisa taticamente e não estrategicamente. O que você acaba fazendo, e esse é o meu temor, a gente infelizmente não pode divulgar ainda os números da pesquisa Meio Ideia, que vai ser divulgada amanhã, mas também sai a Quest amanhã, saem algumas outras pesquisas amanhã. Eu não sei, evidentemente, o que os outros fizeram de pergunta. Não estão vendo como que essa coisa está batendo na sociedade. E abre muito fácil espaço. Pablo Marçal se lançou pré-candidato ontem no Instagram. Precisa resolver a inelegibilidade primeiro, né? Mas o problema é que parece que já está meio que encomendada, né? Um dos 3 processos já foi negociado e a coisa está caminhando para ele ser elegível. Pelo menos pelo que minhas fontes dizem. Então, temos o Pablo Marçal, temos o Renan Santos e, evidentemente, o Flávio Bolsonaro. Tá todo mundo sentindo o cheiro de sangue no mar, sabe aquela coisa de tubarão rondando porque tem sangue no mar? E, essencialmente, porque a sensação que bate na sociedade é o seguinte: olha, esse aí é um sistema que é opaco, não responde aos nossos anseios, e tem uma turma aí dizendo que a melhor coisa é quebrar tudo para montar de novo. Cola eleitoralmente. Que foi o que aconteceu em 2018, né? Foi, só que, assim como com Trump em 2016, eles se elegeram no susto. O Trump veio preparado quando se elegeu em 2022. Eu não sei se essa turma vem preparada, mas preparados eles são muito mais perigosos, né? O Merval Pereira, um último comentário antes de abrir para você fazer a sua intervenção final. O Merval Pereira, ontem na Globo News, falou um troço que é apavorante, que um grupo de generais chamou o presidente Lula esses dias e falou: olha, a gente deixou o Supremo fazer o julgamento que quis, fazer a condenação que quis, ninguém abriu a boca, ficamos calados, a gente entende o que aconteceu, está tudo certo. Isso aí está certo? O clima que está se armando não é bom, Cláudio. Sim. E o fato de um deles, né, ser o grande protagonista do capítulo anterior, né, só piora as coisas. Porque deslegitima, ainda que não deslegitime do ponto de vista dos princípios, mas do ponto de vista da percepção, o que foi feito. Porque, no fim das contas, esse sujeito corrupto é que condenou os outros, né? Que condenou os golpistas. Então, eles não são golpistas, ele que é golpista. É isso que as pessoas vão começar a perceber. Né? E isso, insisto, deu plataforma da eleição para o Senado. E pode não ser só para o Senado. Né? Pode ser também a plataforma da eleição presidencial, da eleição de vários governadores e até de vários deputados. Né? E aquilo que parecia ali que tinha sido, em boa medida, derrotado, ou seja, tinha sofrido uma derrota muito importante que podia lhe fragilizar, pode se alimentar disso e voltar com ainda mais força. Né? Porque se o que não me mata me fortalece, né? Nesse caso, quando você, inclusive, depois de levar a pancada, consegue transformar a narrativa sobre a pancada numa narrativa sobre uma injustiça e apresenta como evidência isso que está acontecendo agora, ainda que não seja evidência daquilo, mas
a confusão é feita, e a gente sabe que esse povo joga na confusão, enfim, o cenário que se avizinha começa a ser muito tenebroso. Eu acho que a gente, enfim, precisa ser mais prudente, né, com relação a isso, e acho que vários aí dos que estão nesse campo da democracia, sejam de esquerda ou não, de direita, de centro, precisam se posicionar com mais clareza, né? Mas, sobretudo, aqueles que estão no campo da esquerda, inclusive aí muita gente do governo, né? Precisam fazer uma DR e falar, olha, discutir a estratégia, acho que você colocou bem, não é só a tática, é a estratégia. Para onde a gente precisa ir? Qual é o discurso que a gente precisa fazer? Né? Porque é intolerável isso que aconteceu, as evidências são muito cabais e as desculpas esfarrapadas não convencem mais ninguém. Pior, elas inclusive pioram o cenário, porque elas são vistas como uma disfarçatez, né? Como, na realidade, uma zombaria da capacidade de entendimento das pessoas. E, de fato, elas são isso. Né? Ainda que não visando propriamente a zombaria, na prática, vira uma zombaria. Né? Porque as pessoas não são idiotas. Né? Ainda que elas possam ficar confusas, ser enganadas, mas, nesse caso, é tão evidente que não dá para pura e simplesmente deixar passar. Eu acho que a gente chegou no momento, seria melhor que isso ocorresse antes da eleição, porque se não ocorrer, a eleição vai se municiar disso, de um certo acerto de contas, né? Com relação ao presente, não ao passado, ou seja, com relação a isso que está posto neste caso. Né? Exato. A ver, cenas dos próximos capítulos. Do jeito que está, Flávio Bolsonaro tem jogado parado, porque ele mesmo tem um telhado de vidro e ele está evitando tocar nesse assunto. Um Pablo Marçal da vida não vai ter o mesmo tipo de preocupação. Então, realmente, joga tudo para o ventilador. Do jeito que ele já se expôs na campanha de São Paulo e está se reapresentando para jogo como se nada tivesse acontecido, embora ainda tenha pendências com a justiça, discursivamente ele está muito confortável para levantar a bola que for. Tem uma disfarçatez ali que é inerente. Diga lá, professor. Depois do que ele aprontou na campanha de São Paulo, se ainda assim ele conseguir se tornar elegível, então tudo é permitido. Qualquer coisa pode ser feita numa campanha se esse sujeito, depois do que aprontou na campanha de São Paulo, puder ser candidato novamente. Né? E a presidência ainda, né? Um documento médico falso na véspera da eleição, afirmando que o outro tinha sido internado por uso de drogas. Né? Insinuar que um adversário seu era estuprador no meio de um debate televisivo, sabendo que isso é mentira. Né? Todas as ilações que ele fez sobre outros candidatos, insinuar que uma das candidatas, o pai se suicidou por causa dela. E insinuar que o outro, né, sobre quem ele soltou esse documento insinuando uso de drogas, ao longo de toda a campanha, ficando insinuando que ele era usuário de drogas. Esse sujeito fez tanta barbaridade nessa eleição que, se ele se torna elegível, não existe mais nada que seja proibido fazer numa campanha, porque tudo é possível. Eu nunca vi algo dessa monta. Havia dissimulação antes. No caso dele, sequer dissimulação houve. Foi tudo absolutamente declarado e aberto, né? Então, espero que isso não se confirme. Espero que as fontes do Pedro estejam erradas, ou que pelo menos uma instância recursal bloqueie isso, porque seria o fim. Né? Aí, realmente, a gente não precisa mais ter regra eleitoral, é o vale tudo, né? Não há qualquer tipo de limitação, né? Agora, acho que você também coloca bem, né? O telhado do Flávio Bolsonaro é de vidro, e eu diria que é um telhado que tem algumas rachaduras. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.